Olá a todos! Então, nós estamos vendo a composição do sistema imunológico. Na aula 1, nós vimos as células de defesa e agora na aula 2 nós veremos os órgãos e tecidos linfóides que compõem o sistema imunológico. Para entendermos o papel dos órgãos e tecidos linfóides no sistema imunológico, vamos iniciar olhando a trajetória dos linfócitos. Os linfócitos se originam na medula óssea. Em seguida, eles precisam passar por um processo de maturação. Podemos entender essa palavra maturação como um processo de amadurecimento da célula. Os linfócitos B vão passar pelo processo de maturação na medula óssea mesmo, onde eles foram originados. Os linfócitos T vão maturar em uma outra região. Eles passam pelo processo de maturação em um órgão chamado timo. Então, esse processo de maturação ocorre para os linfócitos B e para os linfócitos T. Para os linfócitos B, ele ocorre na medula óssea e para os linfócitos T, ele ocorre no timo. Após o processo de maturação, esses linfócitos precisam passar por um processo de ativação para se tornarem células ativas. A ativação desses linfócitos vai acontecer nos chamados órgãos e tecidos linfóides periféricos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar esse processo. Nós vamos estudar a participação desses órgãos e tecidos linfóides nesse processo de maturação e ativação dos linfócitos. Então, vamos iniciar olhando o processo de maturação. A maturação dos linfócitos acontece, então, nos chamados órgãos linfóides centrais ou primários. Quem são esses órgãos linfóides centrais ou primários? A medula óssea e o timo. Eles são responsáveis pela maturação dos linfócitos. Como já vimos no slide resumido anterior a esse, a maturação dos linfócitos B acontece na medula óssea e a maturação dos linfócitos T acontece no timo. Nesse slide, nós encontramos as regiões marcadas em amarelo. No tórax, nessa figura, nesse organismo desenhado, nós temos em amarelo o timo. Abaixo nós temos, dentro da representação de um osso, a medula óssea. Então, o timo e a medula óssea são órgãos linfóides importantíssimos no sistema imunológico para a maturação dos linfócitos. São nessas regiões que os linfócitos vão passar por esse processo de amadurecimento. Após o processo de maturação dos linfócitos, essas células precisam passar pelo processo de ativação. Onde a ativação dos linfócitos pode acontecer? A ativação dos linfócitos acontece nos órgãos ou nos tecidos linfóides periféricos ou secundários. Quem compõe esses órgãos e tecidos linfóides periféricos? São eles os linfonodos, o baço e muitos tecidos linfóides que nós temos espalhados pelo nosso organismo. Daqui a pouco a gente já vai conhecer cada um deles. Esses órgãos e tecidos linfóides periféricos, eles são importantes, então, porque eles são os locais de ativação dos linfócitos. O que acontece para que um linfócito seja ativado? Para que um linfócito seja ativado, ele precisa ser apresentado a um antígeno. Então, quando um linfócito reconhece um antígeno, ele torna-se uma célula ativa. E esse processo pode acontecer nesses órgãos
ou tecidos linfóides chamados de periféricos ou secundários. Vamos iniciar olhando os linfonodos. Os linfonodos são, então, pontos de encontro entre antígenos e linfócitos. Os linfonodos, eles estão espalhados pelo nosso organismo. Os linfonodos, eles recebem antígenos vindos dos sítios de infecção nos tecidos. Então, quando a gente tem uma infecção em um tecido, as células dendríticas vão lá, capturam esses antígenos e levam até o linfonodo mais próximo. Nesse linfonodo, vai acontecer a apresentação do antígeno ao linfócito que está circulando por ali. Aqui nós temos uma figura mostrando a distribuição desses linfonodos ao longo do nosso corpo. Depois nós temos um outro órgão linfóide periférico, que é o baço. O baço já recebe antígenos provenientes do sangue. Já os tecidos linfóides vão coletar antígenos vindos das superfícies epiteliais. Vamos ver alguns exemplos desses tecidos. Nós temos os tecidos linfóides associados ao intestino, que incluem, por exemplo, as amígdalas, e temos também o tecido linfóide associado aos brônquios. Então, esses tecidos distribuídos ao longo do nosso organismo são pontos importantes para a apresentação de antígenos aos linfócitos, tornando possível a ativação desses linfócitos para que eles possam ser células efetoras no combate a uma infecção. Então, nessa aula nós vimos os órgãos linfóides primários, medula óssea e timo, responsáveis pela maturação dos linfócitos, e vimos os órgãos e tecidos linfóides periféricos, responsáveis pela ativação dessas células, desses linfócitos.